Fala, Coder, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do Flutter Dicas e hoje a gente vai aprender sobre os enums, certo? Então, bora pro vídeo. Bom, bora então, Coders, só um aviso rapidinho para vocês que o cupom de 20% de desconto do Flutter Dicas Bootcamp, ele ainda está válido, tá? Mas ele vai ficar válido apenas até sexta, dia 1 de dezembro, tá? Então, se você quiser aprofundar seus conhecimentos em Dart e Flutter e construir aplicativos de ponta a ponta e quem sabe talvez até vir para a Austrália ou algum outro país e ganhar em dólar, o Flutter Dicas Bootcamp é o seu lugar, tá bom? O link está na descrição, junto com o código, o cupom, né, de desconto. Fechou? Então, bora lá. O que é o Inan, né? Vou colocar um comentário aqui. O Inan é uma maneira de representar um conjunto fixo de valores nomeados, certo? O que eu quero dizer com isso? Bom, vamos fazer um exemplo aqui. Vamos supor que a gente tem uma string chamada login status, que é igual a authenticated, ou seja, autenticado em inglês, tá? E aí a gente pode ter dois valores, tá? Ou a gente pode ter authenticated ou a gente pode ter not authenticated. Ou seja, ou o usuário está autenticado, ou seja, ele pode ir para prosseguir para áreas que precisam de autenticação, como por exemplo home screen, ou ele não está autenticado. Então ele tem que permanecer na tela de login, tá bom? Então tem esses dois estados apenas. Agora vamos fazer um switch login status. E aí vamos supor que a gente precisa então, com base nesse authenticated ou not authenticated, a gente precisa decidir se a gente manda ele para tela home screen ou se a gente permanece ele na tela de login, tá? Então a gente faz um switch e aí a gente tem os dois casos. O primeiro é o authenticated. E aí eu posso dar aqui um print autenticado. Print enviar para a home screen, certo? Então ele colocou o e-mail e a senha lá e aí deu que foi autenticado. E aí então a gente pode enviar o usuário para a home screen, tá? E aí, se não, a gente tem o outro, que é o Not Authenticated. E aí, a gente coloca aqui, não foi autenticado. E uma carinha de triste aqui. Print, permanecer na login screen. Certo? Vamos só dar um break aqui, faltou. E um break aqui. Legal? Só colocar aqui, opa, aqui dentro do escopo, né? Beleza, tá? Bom, vamos lá. Então vamos dar um run aqui. E então ele está autenticado, por quê? Porque o login status ele está como authenticated. Se a gente colocar o not authenticated aqui, salvar e der um run, a gente, ele não foi autenticado e permanecer na login screen, certo? Mas vamos supor que eu fui fazer o switch aqui e sem querer eu coloquei um D a mais, tá? Dedinho nervoso. Coloquei um D a mais, se eu der um run aqui, ele não vai dar nada. Então pode ter que ter algum problema no meu aplicativo. Ou até pior aqui, ó, vamos colocar o D aqui, ó, no Authenticated e mudar ele para Authenticated, certo? Se a gente der o Run, se a gente der o Run, ele deveria cair nesse caso. Ou seja, enviar o usuário para a home screen. Só que ele não vai enviar. Por quê? Porque eu coloquei um D a mais aqui, certo? Sendo que o valor ele deveria ser Authenticated ou Not Authenticated apenas, tá? E então, se eu apagar, ele volta o run, ele volta aqui e dá tudo certo para enviar para home screen, tá? Então, o Inan ele vem para resolver esse problema, tá? Por quê? Porque ele é uma maneira, né, de representar um conjunto fixo de valores nomeados, ou seja, só authenticated ou not authenticated. É um valor fixo, tá? Eu só tenho essas duas possibilidades, tá? Então, vamos criar um aqui. A gente começa pelo enum, a gente coloca o nome desse enum, então login status. E aí a gente abre e fecha a chave e coloca os valores que a gente quer. Então, authenticated e not authenticated. Tá? Então a gente tem apenas esses dois valores. Tá? Agora vamos comentar essa linha aqui e vamos dar um final, criar um authenticated, um login status, na verdade, login status
enum. E aí a gente faz, então, um login status ponto. E perceba que já que legal, que a gente já consegue ver os dois valores disponíveis, que é o authenticated e not authenticated. Por quê? Porque são valores fixos, né? A gente tem apenas esses dois tipos de valores. Legal? Agora, então, no switch a gente pode colocar aqui login status ponto authenticated e aqui login status ponto not authenticated, tá? Por quê? Porque a gente tem apenas esses dois valores e aqui não tem como a gente colocar um D a mais, porque ele vai dar problema aqui já pra gente, vai mostrar pra gente que tá dando problema, porque não tem authenticated com dois Ds aqui dentro do login status, e aí a gente dá uma olhada e já arruma, tá? Então não tem como dar aquele problema que deu anteriormente, certo? Então agora se a gente salvar e der um run, tem enviar para home screen, porque está como authenticated, e aí se a gente trocar aqui para not authenticated e der um run, ele tá como permanecer na login screen. Fechou? Bom, então é isso sobre Inam, espero que tenha ficado claro, tá? Eu demorei um pouquinho para entender isso, eu espero que com essa explicação tenha ficado claro para que e como, quando usar, né, o Inam, tá? E se você curtiu, deixa o like, se tiver alguma dúvida sobre o Inam, pode deixar no comentário que eu te ajudo, eu te respondo, tá bom? E mais uma vez, o cupom de 20% de desconto do Floteticas Bootcamp está aí na descrição, tá? Está válido até sexta-feira dessa semana. Fechou? Então é isso, valeu, Coder, e até o próximo vídeo.